Agora foi. Beleza. Então vamos para frente. Vamos falar um pouco sobre farmaco. Vocês têm aula de farmaco com o professor Sato, né? É isso? Sim, professor. Então vamos lá. Qual a implicação de envelhecer? Tá, a partir dos 50, 60 anos, o professor Rubens falou que quando a gente vai ficando com mais idade, a gente começa a colecionar doenças. A minha pressão sobe um pouco, daí eu acabo tomando lá um diurético, hidroclorotiazida, que o postinho me dá, para controlar a pressão. Pediram para mim controlar o sódio, né, comer pouco sal, né, e ter uma alimentação mais rica em plantas, em verduras, fazer exercício. E o meu açúcar sobe também, passa de 126, está em 150, e daí foi me indicado metformina para mim baixar o açúcar junto com dieta, sem carboidrato, adoçante, cuidar com o bolo, com guloseimas. Então, quando eu vou ficando mais velho, eu vou ficando com um pouco de algumas doenças, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou acabar tomando alguns medicamentos. Então, quando você tem polidoenças, polipatologias, por exemplo, diabetes, hipertensão, junto com artrite e osteoporose, o sujeito vai acabar tomando polimedicação, vários medicamentos. Daí ele toma lá hidroclorotiazida para baixar a pressão, ele toma metformina 500 de 12 em 12 para diabetes, ele toma lá condroitina com glicosamina para artrose, e ele toma lá cálcio com vitamina D e alendronato para osteoporose. Só aí veja a quantidade de remédios. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que esse idoso ele não adira ao tratamento, né? Pô, é muito remédio, doutor. Estou tomando muito remédio. Os médicos me encheram de remédio, né? Então não quer saber de ficar tomando muito remédio, né? Então você vê nos Estados Unidos aqui 32% das prescrições médicas de remédios são para idosos, né? E eles tomam de 2 a 6 remédios ou mais. E gastam aí de 600, 700 dólares por ano só com remédio, né? O problema é que isso vai produzir, muitas vezes, o quê? Interação entre os remédios, e isso vai causar reações adversas mais comumente. Aquilo que você lê na bula, reação adversa, tá, verapamil para pressão, causa intestino preso e inchaço nas pernas. Se ele tomar 4, 5, 6 remédios, é mais frequente, é mais comum que o verapamil faça o efeito colateral, né? Ele não vai aceitar tomar todos esses remédios, vai diminuir a aderência dele, a qualidade de vida dele vai piorar, né? Ele vai ter sintoma, ele vai ter alguns sintomas por efeito colateral desses remédios, vai gastar demais, e a cascata iatrogênica, o que é isso? O paciente está com pressão alta. Daí o médico dá verapamil para ele, para baixar a pressão, alguma alteração cardiovascular. O efeito colateral dele é prender o intestino e começa a fazer edema podal. Edema podal é um inchaço na região do tornozelo. Daí ele olha aquilo e diz, poxa vida, eu estou com inchaço nas pernas, pode ser minhas varizes, vai no vascular. Ele sai lá no clínico, do postinho, e vai no vascular. No vascular vê aquilo e acaba... Claro que o vascular não faz isso, mas vamos imaginar que faz. O bom vascular não faz, mas ele acaba receitando um diurético, que não é o certo. O diurético, por efeito colateral do verapamil. O diurético vai fazer perda de potássio, vai causar cãibra, ele vai começar a tomar potássio, e aí vai. Essa cascata vai aumentando de remédio para tratar efeito colateral de remédio, né? Na geriatria, a gente procura não fazer isso. Então, aqui, quanto mais medicamento, vem aqui embaixo, aqui, de 0 a 20, quanto maior o número de drogas tomadas, e em cima, percentagem de pacientes com reações colaterais, com efeitos colaterais, de 1 a 100. Quanto mais remédio, por exemplo, aqui 20 remédios, aqui veja onde é que está a bolinha, lá em cima, mais possibilidade de reações colaterais. A polimedicação, então, ela pode dar sintoma, por exemplo, como quedas.
Por exemplo, antidepressivos podem causar quedas em idosos, né? Por exemplo, a amitriptilina, que é um remédio que tem no SUS, que o pessoal usa muito para dor, né, de 25 miligramas, ou para dormir, para insônia, ele dá muito efeito anticolinérgico, né, e ele também dá hipotensão postural. Então, o sujeito está deitado, ele levanta, quando ele levanta rápido, cai a pressão dele, e daí ele desmaia, e ele cai e fratura o fêmur. Tontura é bem comum, nervosismo, incontinência. 28% de admissões em hospital são devidas a reações adversas. Por exemplo, quando eu fazia plantão lá no hospital, lá no Evangélico Mackenzie, a gente via o pessoal com sangramento, hemorragia digestiva alta, que a gente chama HDA, provocada pelo quê? Por anti-inflamatório não hormonal, tipo Voltaren, Cataflã. O sujeito tomava de 8 em 8 horas e furava o estômago. Daí fazia um sangramento de uma úlcera, internava lá com hemorragia digestiva alta. E outras vezes, não só pela droga, a reação adversa, mas por interação entre drogas. Uma droga interagindo com outra, né? A gente vai ver mais à frente. Para entender isso, a gente tem que entender a tal da farmacocinética. O que é isso, farmacocinética? Farmacocinética é o que o corpo faz com o medicamento. Vou dar um exemplo. Eu pego um comprimido de paracetamol, eu tomo ele, eu engulo, e ele vai para o meu estômago, e ali já começa um processo de absorção do paracetamol. Ele é absorvido no estômago, absorvido no intestino. Depois ele vai ser absorvido, ele vai para o sangue, ele é distribuído no corpo e ele é metabolizado. Normalmente o órgão que metaboliza paracetamol é o fígado, através daquele sistema lá que eu falei, enzimático P450. Né? Então nós temos o metabolismo hepático. E depois o paracetamol é excretado. Né? Então uma parte sai pela urina, outra parte sai pelo intestino. Então, cinética, farmacocinética, é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção da droga. É o que o corpo faz com a droga. Então, a gente tem na absorção algumas alterações, algumas interações. Por exemplo, um remédio muito comum para infecção urinária e para pneumonia, ciprofloxacino. Se for trabalhar na emergência do SAMU, você vai atender um idoso lá com uma infecção urinária, ele está com ordimento, está urinando bastante vezes, e urina de pouquinho, a urina está escura, tem sangue, você vai dar um cipro para ele, vai fazer um parcial de urina, uma cultura, claro, e vai dar um ciprofloxacino. Se ele tomar um antiácido, tipo esses líquido branco, Pazia, Milanta Plus, coisa assim, vai reagir o cipro com o antiácido e vai absorver menos. O antiácido vai fazer com que haja menor absorção de ciprofloxacino. Então, vai diminuir o efeito do antibiótico. Por isso, não misturar antiácido com ciprofloxacino. Às vezes a bula traz isso, mas a gente tem alguns programas aí, alguns aplicativos que eu vou mostrar para vocês, como o Epócrates. Já ouviram falar no Epócrates? Epócrates. Ali você coloca, tem ali um item lá que é interação medicamentosa, checagem de interação, interaction checker. Você coloca todos os remédios e ele te dá as interações entre os remédios. Nós podemos, inclusive, fazer um exercício. Vocês devem ter avós, né, ou pais que já têm mais idade, né, e acima de 60 anos. Façam a lista, faz uma relação dos remédios que eles tomam. Por exemplo, se ele toma lá alendronato, se ele toma hidroclorotiazida, quantas miligramas é hidroclorotiazida, qual o horário que ele toma e para que ele está tomando essa hidroclorotiazida. Então, ele toma hidroclorotiazida, 25 miligramas, toma um comprimido após o café da manhã. E para que ele toma? Para hipertensão arterial. Vamos fazer essa relação e na próxima semana vocês trazem, a gente faz aí um live
interações medicamentosas usando o aplicativo Hipócrates. Eu passo depois o nome do aplicativo para a Bárbara, ela passa para vocês. Bom, depois da absorção vem a distribuição. O paciente tomando múltiplos medicamentos, né? Alguns pacientes têm desnutrição, então eles têm pouca albumina que circula no sangue, né? Então isso vai alterar a distribuição, a falta de albumina, que é essa proteína no sangue, vai causar alteração da distribuição. Insuficiência renal, da função renal, pode causar também. Então, o que acontece na distribuição? À medida que a gente envelhece, a gente fica mais gordo. O nosso tecido adiposo, com o envelhecimento, aumenta 36% no homem e 48% na mulher. Você pode pesar a mesma coisa quando você tinha 18 anos, mas a tua composição corporal, você ficou mais gordo. Você ficou aos 80 anos com 36% mais de gordura do que quando você tinha 18, e a mulher quase 50%. Então, o tecido adiposo, a gordura corporal aumenta com a idade. Isso vai ter repercussão na distribuição da droga. Por quê? Porque droga que é lipossolúvel, né? Droga lipofílica, que a gente chama, que tem atração pela gordura, ela vai se concentrar na gordura. Por exemplo, a vitamina D não é uma droga, mas a vitamina D é uma vitamina lipofílica. Então, você toma uma vez por semana, por quê? Porque ela fica ali na gordura, ali uma semana, ali, até mais. O diazepam que tem no SUS, que é o benzodiazepínico, né? Ele é lipofílico, né? Então, ele tem filia. O sistema nervoso também tem muita gordura, né? O tecido nervoso, né? Então, você pega um comprimido de diazepam, ele não vai ter um efeito só de 8 horas. Ele vai ter um efeito, às vezes, de 24 horas. E daí você toma diazepam todo dia. Depois de 7 dias, às vezes, você ainda está com o efeito residual do comprimido do primeiro dia. Então, quando a gente analisar isso, a gente precisa entender se a droga é lipofílica também. Por quê? Porque se você tomar 2 ou 3 drogas lipofílicas, elas vão interagir e a distribuição vai estar alterada desse medicamento. Água corporal diminui 15% dos 20 aos 80 anos. Então, a gente tende a ficar mais desidratado também, né? Água corporal daí vai alterar o efeito das drogas que têm afinidade pela água, que são as drogas hidrofílicas, que é o caso, por exemplo, da digital, da digoxina, e dos antibióticos, como é o caso do aminoglicosídeo, né, que a gente usa para infecção urinária, né? Então, após isso, nós temos o metabolismo e nós temos a excreção, né? Como eu falei, metabolismo feito pelo fígado, também no metabolismo da droga, nós temos aí uma redução do metabolismo hepático, porque tem uma diminuição, como eu mostrei na aula passada, da circulação de sangue no fígado, né? Você vai ter interação entre as enzimas hepáticas, né? Citocromo P450. Então, se você tiver lá, por exemplo, lá no sistema enzimático 3D2, uma droga que é metabolizada ali, você toma uma outra droga que também é metabolizada no mesmo sistema enzimático, vai sobrecarregar o sistema enzimático. E daí vai aumentar o efeito da droga. E a excreção. A excreção também, a gente tem uma redução de fluxo sanguíneo renal, né? 1% ao ano após os 50 anos, né? Tem que você calcula, né, para homem e para mulher, né, como que você faz o ajuste do aminoglicosídeo, né? O pessoal está me vendo? Sim. Bárbara, está me ouvindo? Sim, professor. Está dando aqui que a internet está um pouco instável, por isso que eu estou perguntando. Se cair a internet... Ele está dando umas travadinhas, mas está dando para entender. Viu, Bárbara? Se cair minha internet, você me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Tá bom, professor, pode deixar. Então,
Se o clearance da creatinina cair para menos de 30, a gente diminui a metade a dose dos remédios, né? E nós temos também nós falamos até agora da farmacocinética, que é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção da droga. E a farmacodinâmica, o que é isso? Farmacodinâmica é o que a droga faz para o corpo. Doses menores vão atuar em receptores. Na célula, a gente tem o receptor da droga. Por exemplo, o benzodiazepínico, né, lá o alprazolam, por exemplo, que é o Rivotril, lá que o pessoal gosta de tomar, né? Não deve tomar Rivotril, mas tomam Rivotril. Tem gente dependente de Rivotril. Então, para dormir, é um absurdo. Você toma Rivotril para dormir. Rivotril aumenta o risco de quedas em idosos, causa depressão, causa uma série de alterações. Memória, piora a memória, Rivotril. Então, com a idade, você tem variação do número de receptores lá do clonazepam no neurônio, né? Então, isso pode aumentar o efeito da droga, né? Outros medicamentos podem diminuir o efeito com a idade. Então, resumindo, então você tem ali absorção, distribuição, transformação, eliminação, alvos celulares e homeostase. Então, vai desde alterações do pH do suco gástrico, né, que pode alterar a absorção do medicamento, alteração da gordura do corpo também. Do outro lado aqui à direita, alterações de motilidade do intestino, diminuição da água do corpo, diminuição da proteína, da albumina, a massa do fígado diminui, o fluxo sanguíneo, diminui a atividade daquelas enzimas da P450 que eliminam, que vão metabolizar os remédios, a massa do rim diminui, o fluxo renal, e daí nós temos nos alvos celulares diminuição de receptores colinérgicos, diminuição de receptores beta-adrenérgicos, né? Várias funções orgânicas, né, como reflexo barorreceptor e a própria termorregulação. Então, resumindo isso, né, saber que existe, então, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Remédios prescritos e que não deveriam ser prescritos, deveriam ser proscritos na medicina do idoso. Difenidramina. Difenidramina é um antialérgico, né? O pessoal às vezes usa muito com efeito de sedação para melhorar o sono, mas não deve se usar para dormir e ele pode causar estado de confusão mental aguda em pessoas acima de 80 anos. Naproxeno. O pessoal gosta de usar para artrite, artrose, artrite reumatoide. Causa sangramento, como hemorragia digestiva alta, causa insuficiência renal, sobe a pressão e descompensa a insuficiência cardíaca. Deve-se evitar anti-inflamatório em paciente muito idoso, acima de 85 anos. Propoxifeno nem se usa mais. Amitriptilina eu falo porque tem no SUS, e o pessoal usa muito para fibromialgia, para dor de coluna cervical, dor de coluna lombar, né? Tem efeito anticolinérgico e sedativo. Então, o que ele é? Ele rouba a acetilcolina. Então, o sujeito pode entrar em confusão mental. É aquele idoso que você pergunta assim, ele está confuso, ele está desorientado, está agitado, está vendo bicho, leva no hospital e diz, doutor, ele está com Alzheimer. Não existe Alzheimer que começa em uma semana. Existe delírio, estado de confusão mental aguda. Isso por quê? Porque a amitriptilina roubou a acetilcolina dele e ele ficou confuso. Ele tomou algum remédio na última semana? Essa semana, 5 dias atrás, ele veio no postinho e deram para ele a amitriptilina. Tá aí, amitriptilina, uma causa de delírio, que é uma aula que eu vou dar para vocês, estado de confusão mental aguda. Então, não deve se usar em idoso a amitriptilina. Clonidina, prometazina, ciclobenzaprina, hidroxizina, sulfato ferroso, tudo isso tem implicação, né? Oxibutinina. Oxibutinina é um remédio é um anticolinérgico que tranca a urina. Então, se o cara tem incontinência urinária, dá oxibutinina para ele, tranca. Agora, tudo bem. Se for uma mulher de 50 anos, 60... Agora, vai secar a boca, vai prender intestino, que é o efeito anticolinérgico. Ele vai roubar a acetilcolina, ele vai bloquear a ação da acetilcolina. Só que, se ele tiver Alzheimer, ele vai descompensar o Alzheimer, porque no Alzheimer tem falta de acetilcolina. Daí você dá um remédio que aumenta a acetilcolina no Alzheimer, chamado donepezila.
E o sujeito toma oxibutinina, que tira a acetilcolina. Então fica uma briga entre dar acetilcolina e anticolinérgico, tirar a acetilcolina. Então, são medicamentos que devem ser evitados em idosos, né? Indometacina, nitrofurantoína, piroxicam, a própria digital a gente diminui a dose, né? Lorazepam é o benzodiazepínico, é o tarja preta, é o Rivotril, o diazepam. Esses medicamentos, eles causaram dependência em idosos. Eu só dizer, mas o doutor Fraga receita lorazepam para o paciente. Sim, receito porque já tentei tirar 2 vezes, ele foi parar até no pronto atendimento com crise hipertensiva. É muito difícil tirar o paciente do vício do benzodiazepínico. Ele fica, depois de 10 anos tomando lorazepam, o lorazepam não funciona. Mas se ele ficar sem o lorazepam, ele tem crise. Ele passa mal. Então, é muito complicado a gente lidar com drogas, que seriam benzodiazepínicos, em pacientes idosos. Né? Então, a não aderência, né, está associado a não tomar remédios, está associado ao médico, né, e ao paciente. Então, nós temos aqui causas de não querer tomar remédio. Por exemplo, ele toma o remédio e começa a tremer, ou ele fica tonto, ou ele tem ânsia. Né? Então, sintomas, muitas vezes, que não são compreendidos pelo paciente. Outras vezes, ele também não sabe dizer o que ele está sentindo. Muita prescrição. Ele tem a receita do geriatra, ele tem a receita do vascular, do cardiologista, do endócrino. Então, nós, clínicos gerais, nós, geriatras, temos que tentar juntar essas receitas e fazer a relação ali, usar o Hipócrates, esse aplicativo, para colocar todos os remédios e ver se está tendo interação entre esses remédios, né? Se o sintoma do paciente, a queda dele, está relacionado com o efeito aumentado de algum remédio, por exemplo, né? E um fato que é criticado um pouco na medicina por alguns especialistas, mas que o geriatra acaba fazendo, que é a desprescrição. O que é isso? Paciente de 90 anos, já em cuidado paliativo, a morte se aproximando, ele está tomando cálcio com alendronato. Quer dizer, não tem porquê, né? Então, nós vamos retirar medicamento, que é uma arte. Existem vários protocolos da American Geriatric Society para se desprescrever medicamentos, claro. Claro, sempre com orientação do médico, né? O paciente nunca deve fazer sozinho isso. Às vezes o paciente também, ele toma medicamentos de livre acesso. O que é isso? Aí ele vai ali na farmácia, ele é amigo do farmacêutico, ou o compadre da vizinha disse, olha, Pharmaton é muito bom porque ele dá energia, ele tira o cansaço, né? Cápsulas Pharmaton. O que tem na cápsula Pharmaton? Tem ginseng. É um fitoterápico. Então, natural não faz mal. Não é bem assim. Existem interações entre fitoterápicos e doenças, por exemplo. Existem relatos de aumento de pressão arterial pelo uso da cápsulas Pharmaton, do ginseng. Então, o ginseng, num paciente que tem uma hipertensão leve, pode causar uma crise hipertensiva. Então, muitos remédios de livre acesso, chamados over-the-counters, OTCs, esses medicamentos, eles podem, muitas vezes, desencadear doenças no paciente. Ginkgo biloba para memória, o pessoal toma, não funciona, tem evidência que não funciona para memória, para melhorar a memória. Mas ele ele altera a aderência às hemácias, ele altera a capacidade de coagulação sanguínea, né? Então, ele está tomando, às vezes, um anticoagulante, ou mesmo um antiplaquetário, tipo uma aspirina, e interage com a ginkgo biloba e aumenta o risco de sangramento, por exemplo, sangramento intestinal, né? Então, existem esses relatos, né? Às vezes, também a questão do tempo, né? O médico tem pouco tempo para explicar, né? Ó, o senhor está com osteoporose, tá vendo? Então, o senhor tem que fazer caminhada, tem que pegar sol, e o senhor tem que tomar cálcio, tem que tomar esse comprimido de vitamina D e o alendronato. E não fala mais nada. O alendronato, gente, 70 miligramas,
Não pode ser dado em paciente que tem úlcera, que tem problema de esofagite, de refluxo de hernia de hiato. Tem que tomar com um copão de água, 200 ml, 150 ml. Tem que ficar 1 hora em pé, não pode deitar depois que toma. Então, se você não tiver muito tempo para explicar essas coisas, você vai tomar o remédio e vai passar mal. Não explica o diagnóstico, né? Às vezes a gente é muito bom até em fazer diagnóstico, né? Mas a gente se perde na hora do tratamento, né? A gente sabe o tratamento, mas tem que perder tempo, explicar para o paciente, não é perda, você está ganhando o paciente, né? Porque você vai acompanhar esse paciente, né? Você vai marcar um retorno para 2 meses, sei lá, para 1 mês, dependendo, se for antidepressivo, né? Conhecimento também limitado de muitos médicos de farmacologia geriátrica, né? E a inércia, né? Eu já vi paciente, por exemplo, com parkinsonismo, chega no consultório, daí você faz a anamnese farmacológica. O senhor me diga aí, que é o que vocês vão fazer com os seus pais, seus avós, e vão trazer pelo menos um caso para mim, vão me mandar isso por e-mail, eu vou combinar com a representante. Mas vão fazer esse caso e vão fazer a anamnese. Qual é o remédio que toma, quantos miligramas, que horário que está tomando, há quanto tempo está tomando e para que serve. Mas por que o senhor está tremendo? Não sei, doutor. Eu acho que eu estou com aquela doença de Parkinson, né? Aí você faz a anamnese farmacológica e vê que ele está tomando Vertix, 1 comprimido à noite. Quanto tempo o senhor está tomando Vertix? Ah, eu estou tomando há 10 anos, doutor. 10 anos tomando Vertix, gente. Então, o que significa isso? Está na bula do Vertix. Pode causar tremores, chamado parkinsonismo. Daí você retira o remédio e espera 2 meses, 3 meses, 4 meses, tratando o paciente para ver se o tremor desaparece, né? Às vezes não desaparece, às vezes desaparece. Então, a droga pode causar efeitos colaterais também. Então, o poder da inércia é isso. Ah, o senhor vai tomar esse remédio o resto da sua vida. Não. Se você tem tontura, Vertix é para tontura. Eu já vi uma paciente tomando Estugeron, que era para tontura. Outra tomava Estugeron, que era para fogacho na menopausa. Ela toma mais de 15 anos o remédio e tem tremor. Então, se você tem tontura, você vai procurar ver a causa da tontura, fazer alguns tipos de fisioterapia para tontura, né? Se é vertigem posicional postural benigna, você vai tratar. Pode até dar um vertigem, mas é 1 semana, 10 dias. O poder da inércia que é o problema, ficar repetindo receita, muito complicado. Então, quando chegar um medicamento, um paciente com vários medicamentos, esse medicamento é vital ou ele é opcional? Será que ele precisa continuar tomando esse remédio, né? Se for de uso contínuo, é vital, né? Remédio para hipertensão, remédio para diabetes, remédio para Parkinson, remédio para Alzheimer, muitos são contínuos. Então, número excessivo de remédios, quanto mais remédios, menos aderência o paciente tem ao plano de remédio, de tomar o remédio, muito caro. Essa semana foi aprovada uma droga para tratar uma esclerose em crianças, acho que amiotrófica, muscular, caríssimo, é o remédio mais caro do mundo, foi aprovado essa semana pela Anvisa, né? Mudança ou complexidade posológica, se o SUS não der, o paciente não vai comprar. Efeitos adversos, confusão com o nome de medicamento, às vezes confunde, né? Medicamentos com nome parecido, né? Dificuldade de manipular a embalagem, né? Principalmente quando a aplicação é vaginal ou é retal, né? E às vezes o paciente não está entendendo, mas por que eu tenho que tomar esse remédio? Bom, você é diabético. O que é isso? Diabetes é uma doença que tem falta de insulina, aumenta o açúcar, e isso vai causar entupimento das artérias, porque aumenta o seu colesterol, aumenta o risco de aterosclerose, né? Faz insuficiência coronariana, né? O senhor pode ter infarto, então o senhor tem que controlar a sua diabetes. Tem estudo mostrando isso. Se eu controlo a diabetes, eu reduzo o risco de infarto. Claro, vamos tomar um remédio para pressão, vamos tomar um remédio para afinar o sangue, a aspirina, vamos tomar o remédio, a simvastatina para baixar colesterol, vamos fazer exercício, vamos parar de fumar, mas o senhor tem que explicar o problema para o paciente, o que ele tem. Então, existe essa questão de mentir para o médico, de não confiar no médico também, né?
muitos pacientes vão para casa de repouso, muitos morrem, muitos são admitidos em hospitais, né? Então, às vezes o paciente não sabe direito por que ele está tomando esse remédio, né? E a gente tem que checar isso. Ele toma lá Eutirox, 100 microgramas, né? É um remédio para hipotireoidismo. Então, você pede um exame de controle de hipotireoidismo, um TSH, um T4 livre, e reavalia se a dosagem está correta, se ele está precisando tomar, claro. Então, o que é o tal do brown bag que vocês estão vendo aqui escrito? Sabe quando você vai comprar pão no supermercado, na padaria, eles não têm um saquinho de pão, que é um saquinho marrom? Então, aquele é o brown marrom bag, saquinho marrom. Então, você pede no ambulatório, assim, para o cuidador ou para o paciente, ó, na próxima consulta, o senhor pega as caixinhas de todos os remédios, e se o senhor tiver receita médica, não bula, tem que ser caixinha do remédio e a receita médica. Põe no brown bag, põe no pacote de pão, pode ser um saco plástico do supermercado, e traz aqui para a gente ver no ambulatório. E aí você faz uma investigação dos remédios que o paciente está tomando. Daí você vai vendo lá, ele está tomando lá aspirina 100 miligramas. Tá? Para que o senhor toma isso? Tem uma receita do médico cardiologista aqui. É recente a receita dessa semana, mês passado. Tá, então tá certo. Então tá tomando para quê? É porque eu já tive colesterol alto e eu tomo ainda assim vastatina para colesterol, e ele receitou essa aspirina porque eu fiz um exame de eletrocardiograma e deu uma alteração no eletro e disse que eu tenho que tomar, né, para prevenir infarto. Então tem uma explicação, né? Então, é vital ou é opcional? Né? É para cura ou é para alívio de sintoma? Né? Então, vê as prioridades. Né? Os genéricos de alguns laboratórios são ok no Brasil, né? São opções mais baratas. Né? Tentar posologias de comprimido uma vez ao dia do que 5, 6 vezes ao dia é complicado. Parkinson, por exemplo, 4, 5 vezes ao dia, não tem como. Mas o ideal é, assim, se você tiver uma droga que é uma vez ao dia, é bem melhor. Né? As drogas antigas ainda elas são tão boas quanto as novas. Né? E às vezes a gente usa uma droga, por exemplo, a gente dá um remédio para baixar a pressão do paciente, mas ele tem próstata, ele tem problema de trancamento de urina, porque a próstata dele está inchada e tem hiperplasia prostática. Então, eu posso dar um remédio que ajuda a baixar a pressão, que já atua também na próstata dele. O mesmo remédio. Isso a gente só vai conhecendo, conversando com o urologista, que é o médico da próstata, né? Trocando ideia e tentando fazer um atendimento multidisciplinar. Evitar o uso off-label. O que é o uso off-label? Aquilo que é indicação fora de bula. Eu tenho visto muita gente tomando hoje remédio para dormir, quetiapina 25 miligramas. O pessoal está prescrevendo aí quetiapina aí adoidado para dormir. Não está na bula que quetiapina, ou seja, quetiapina é um antipsicótico, um remédio para psicose, é um remédio que é usado para transtorno afetivo bipolar, para fase maníaca, né? Mas o pessoal está usando off-label, fora de especificação de bula. Para quê? Para dormir. Eu, se tomar 25 miligramas de quetiapina, durmo o dia inteiro. Então, essa é a brown bag, né, que a gente falou, né? E aí a gente vai avaliando a necessidade, fazendo o histórico, a anamnese de todos os medicamentos, né? Ver a doença dele, ver quais são os remédios que ele está tomando para essa doença. É hipertensão, ele toma hidroclorotiazida, toma enalapril. Para diabetes, toma metformina, está tomando um pouco de glibenclamida, né? Para Parkinson, está tomando L-Dopa. Não precisa saber o nome desses remédios por enquanto. Então, conhecer a farmácia, lá no Hipócrates tem lá, um item, você digita a droga, lá no item tem farmacologia da droga. Qual que é a meia-vida da droga, quanto tempo ela dura no organismo, né? Como que ela é metabolizada. E Deus faz a interação com outras drogas. Agora, a regra básica em geriatria é go low and slow. Vá devagar e vá com doses menores. Tá, mas ele está com pneumonia. Não, é outra história. Aí está com sepse, é outra história. Ele está com o coração descompensado, é outra história. Mas não, é uma depressão. Tá, então nós vamos dar esse talopram para ele. Quantos miligramas? 10 miligramas. Está deprimido, triste e aborrecido, não quer saber de viver, está com risco até de morte, né?
Pega-se o comprimido, aí começa com um quarto da dose, uma semana, depois passa para meio comprimido, uma semana, podendo chegar a um comprimido em 6 semanas, podendo até aumentar, se for o caso, para 1,5 até 2. Mas é go low and slow. Essa é a regra básica, a não ser que seja uma doença aguda. Para a doença crônica, a gente vai assim. O caso do Parkinson começa com levodopa, né, 200/50. O comprimido vem com duas, uma cruz, né? Então você quebra ele em 4 partes e dá 1/4 de comprimido de manhã, 1/4 à noite. Por quê? Porque no início pode causar náusea. Às vezes a gente tem que dar um pouco de motílio, que é a domperidona para náusea, né? Mas a gente vai sempre com doses pequenas para doença crônica, aumentando devagar. Para Alzheimer, donepezila começa com 5 miligramas, uma vez ao dia, 4 semanas, depois aumenta para 10 miligramas em diante. Monitorar níveis plasmáticos, a gente pode ver se o paciente está tomando remédio, né? Alguns casos para convulsão, por exemplo, né? Ácido valproico a gente usa no nível plasmático, né? E tentar simplificar, né? Está tomando muito remédio, tentar simplificar a dose para 1 ao dia ou 2 vezes ao dia, para encorajar a adesão, né? Revisar regularmente cada consulta de ambulatório, que ele vem no consultório, revisar os remédios. Quando ele sair de alta, explicar no plano de alta o tratamento, o plano terapêutico, né? Recordar que droga pode causar efeitos colaterais, né? Pode causar doenças. Depois tem um caso clínico para vocês, né? Eu acho que seria isso. Eu tenho aqui também, né, nessa aula, tem um pouco de casos de fitoterápicos. A aula é meio comprida, né? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Querem fazer alguma dúvida aqui no chat? Bárbara, vocês estão aí? Certo. Não caiu a conexão? Não caiu, não. Quem quer falar? Então é isso, pessoal. Eu vou mandar a aula para vocês. Essa é uma dúvida. Opa, Posso perguntar? pode perguntar. Quando o paciente demonstra que ele não quer aderir o medicamento, tem alguma forma assim de, por exemplo, ele fala que os efeitos colaterais não estão fazendo bem, ele pode negar e a família não forçar o uso do medicamento, por exemplo? Isadora, né? Isso. Então, Isadora, boa pergunta. Ganhei meu dia. Essa pergunta aí, ela fala do que é preconizado hoje. Chama decisão compartilhada. Então, a gente vai compartilhar com o paciente, né, a decisão de tomar medicação. Por exemplo, você pega lá um comprimido de vortioxetina, que é o Brintelix, que é para depressão. O sujeito tem problema de memória e está deprimido. Você dá lá o Brintelix para ele, 5 miligramas. Ele começa com coceira e começa com muita náusea. Até vomita. Ele liga para você troca horário, você manda tomar com alimento, para ver se reduz o risco de náusea. Você manda tomar à noite, para ele dormir, não sentir tanta coceira dormindo, né? Mas ele continua sentindo. Você vai ter que trocar o remédio. Então, você vai conversar com o paciente ou com o cuidador e vai compartilhar a decisão com ele de troca do medicamento. Então, quais são as alternativas que eu tenho para o Brintelix? Eu tenho duloxetina, por exemplo. Vai dar o mesmo efeito? Não, não vai dar. Então, vamos trocar. Então, veja, isso baseado em 30 anos de medicina que eu tenho. O nosso trabalho, muitas vezes, como médicos, é descobrir qual é o remédio do paciente, sabe? Então, quando você fala de antidepressivo, a gente não tem um exame de urina que nem tem o
o antibiograma que diz, o antibiótico ciprofloxacina é ótimo para curar a infecção urinária, porque essa bactéria é sensível. A gente não tem ainda um exame para dizer qual que é o remédio do paciente. Existem alguns exames aí farmacogenéticos e tal, mas não está mostrando clinicamente eficaz. Então, você não vai impor, você vai ter que conversar com o paciente, você vai dar consulta de retorno para ele, e você vai explicar, esse efeito realmente... Você não fala no começo, né, dos efeitos. Se você sentir alguma coisa, você liga para mim, liga para o consultório. O pessoal hoje dá muito aí com um WhatsApp de consultório para o paciente e tal, para ele entrar em contato, né? Mas a gente procura daí adequar um remédio que não tire a qualidade de vida do paciente, sabe? E que o paciente melhore, né? Então, quando toma antidepressivo, a gente sempre explica, as 2 primeiras semanas do antidepressivo são efeitos colaterais. Sim. Depois vão vir primeiro más notícias, e depois de 2 semanas vem boas notícias. Vai melhorar teu apetite, vai melhorar teu sono, depois lá pela sexta semana começa a melhorar o humor, né? Então, porque tem barreira hematoencefálica para a droga passar, tem metabolização hepática, uma série de coisas. Então, a decisão é compartilhada hoje. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, eu entendi. E mais uma coisa, tem casos que o paciente não consegue se adequar com nenhum tipo de medicamento e daí prefere ficar com os sintomas da doença? Veja, eu atendi, fiz um diagnóstico de Parkinson há 3 meses atrás num paciente de 65 anos. Eu receitei Pramipexol para ele. E daí, depois, no 3º mês, ele veio para mim, doutor, eu melhorei, eu estou me sentindo assim destravado agora e tal, estou conseguindo me expressar melhor, o Parkinson parece que melhorou. Só que esse remédio está me dando muito sono, às vezes eu durmo no volante e inchou minhas pernas. Daí, se você ler a bula do Pramipexol, mostra lá, né? Pode dar inchaço nas pernas e pode dar sonolência. Então, daí eu combinei com ele, então vamos mudar o seu medicamento. Daí eu mudei para levodopa, 200/50, 1/4 de comprimido de manhã, 1/4 de noite, uma semana. Passei para meio agora de manhã e meio de noite. Vou tentar chegar em 1 comprimido de 12 em 12. Low and slow, né? Baixas doses e aumentando lentamente. Algum medicamento ele vai acabar tendo menos efeitos colaterais e menos reações adversas. Mas eu observei que existem alguns pacientes hipersensíveis. O que é hipersensível? Paciente que qualquer remédio que você dá, é bem raro isso, né? Mas existem 2 efeitos, sabe? Já ouviu falar do efeito placebo, né? Você dá uma cápsula com açúcar e você, como médico, você fala com muita intensidade. O senhor tomando esse remédio, o seu sintoma vai desaparecer e sua doença vai melhorar. O paciente tem fé, acredita que você toma o remédio e fica bom. Aquilo lá foi uma cápsula de açúcar, gente. Isso é efeito placebo. Nos testes com antidepressivos, o professor Sato vai mostrar para vocês, existe também ali efeito placebo. O grupo placebo melhora da depressão também, só com a relação médico-paciente. E existe um outro efeito, que é o efeito nocebo. Pode ver na internet depois, efeito nocebo. O que é isso? Você dá o remédio e diz assim, você, quando tomar esse remédio, vai ter náusea, vômito e diarreia. E, de repente, o paciente tem náusea, tem vômito e tem diarreia. Então, tem muita coisa na relação médico-paciente que é mais do que você apenas prescrever o medicamento, né? Esse é o nosso poder de médico, né? Que é a gente poder construir um plano terapêutico com o paciente. Então, se o paciente tiver muita contraindicação para remédio, nós temos o tratamento não farmacológico, né?
que envolve nutrição, que envolve atividade física, que envolve o caso do diabético. Muitas vezes a gente consegue controlar um pré-diabético só com dieta, com perda de peso, com exercício, né? Existe a possibilidade. Eu já tive casos assim bem cabeludos aí de pacientes. Tive o caso de uma senhorinha recentemente que ela Alzheimer, já em forma moderada, né? Dependia de um cuidador para tomar banho, para se alimentar. E qual que era o problema dela? A filha chegou para mim e disse, doutor, as cuidadoras não param lá em casa. Mas por quê? Porque ela fica a noite e o dia inteiro acordada. Ela não dorme. Então, alteração de comportamento não tanto, mas alteração de ritmo circadiano, de sono-vigília. O paciente não dormia de noite e não dormia de dia. E ela já tinha passado por uns 6, 7 médicos aí, desde neuro, psiquiatra, enfim. E daí eu expliquei para ela, olha, a gente não tem como saber que remédio ela pode ser sensível. E ela já tinha tomado praticamente quase todos os remédios. Daí eu fui na história dela, história pregressa dela, e comecei a identificar alguns remédios que ela no passado tinha tomado. Às vezes a família não tem essa informação. Mas às vezes receitas antigas, o pessoal guardou e tal. E eu consegui descobrir um medicamento, né, um medicamento muito velho, muito antigo, chamado cloropromazina, que é um cliquetil. E comecei com meio comprimido de 25 ao deitar, não funcionou. Comecei com 1, não funcionou. Com 1,5, não funcionou. Com 2, não funcionou. Com 2,5, não funcionou. Com 3, funcionou. Ela começou a dormir à noite, 3, 4 horas, daí começou a dormir 5 horas, dormiu 6 horas. Daí a filha falou, ela está grogue durante o dia, vamos continuar, vamos mais um pouco. E agora ela está com 2 comprimidos à noite, teve Covid esses dias aí, curou, está ótimo, e está conseguindo dormir à noite. Mas veja, é um plano que eu não tive pressa para construir, né? E eu tive alguém da família ali que eu compartilhei minhas decisões, né? E é muito importante hoje, por exemplo, você muitas vezes tem o consentimento informado também. No SUS, por exemplo, o paciente vai tomar alendronato, existe um risco mínimo, mas existe, quando toma alendronato, de fazer necrose de mandíbula. Eu já vi isso acontecendo no paciente. Então, o que é? A necrose apodrece aqui a mandíbula do sujeito. Aí cai o dente e ele fica com muita dor na mandíbula. Ele tem que fazer enxerto e tal. Então, o SUS tem lá um papelzinho que o paciente ou o familiar assina, que ele está ciente que o alendronato, um risco pequeno, mas pode causar necrose de mandíbula. Isso é o consentimento informado também, que seria uma implicação legal da medicação. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. E a lição de casa, então, fica vocês me entreguem isso no arquivo Word ou PDF, né? O regime de remédios de um idoso familiar seu. Não vão visitar o idoso, se ele não está na casa de vocês, né? Nós estamos em quarentena. Façam live com o idoso, um WhatsApp vídeo, ou se for o pai e mãe com mais de 60 anos também, e coloquem lá, principalmente um idoso que tenha 4, 5, 6 medicamentos tomando. Eu vou mandar o link daí do aplicativo para vocês baixarem, tem para Android e tem para iPhone, tá bom, gente? Beleza então, Bárbara? Beleza, prof. Muito obrigada pela aula. É isso. A aula logo vai estar disponível, eu mando o link para você, tá bom? Beleza.